fiz nada por você. Então não me diga o que posso ou não fazer. Se sou louco por agir assim, você é culpado por acreditar em mim. Se sou louco por agir assim, você é culpado por acreditar em mim. Liberdade teleguiada. Iniciaremos nosso documentário com um conceito fundamental, que é o conceito de socioambiental. Como que você definiria o termo socioambiental? Olha, é um termo fundamental. Soluções com sustentabilidade ambiental, Isabela, elas têm que seguir um tripé base da sustentabilidade. Elas têm que ter viabilidade ecológica, proteger o meio ambiente, viabilidade econômica, ou seja, tem que ter um retorno econômico, tem que ter uma viabilidade econômica para aquela solução, para aquela atividade, e tem que ter uma viabilidade social. Para mim, é toda a relação que a sociedade tem com o meio ambiente e vice-versa, como os dois impactam um ao outro. E a gente vê também essa visão de sustentabilidade ambiental ser sustentável e ser permanente. Quando você tem uma gestão sustentável de resíduos, você deixa de explorar, reduz a exploração de recursos naturais, você está reaproveitando o resíduo, gerando menos resíduo, né? Você tem prioridades básicas na gestão de resíduos. Primeiro é a não geração, que depende da educação ambiental, do consumo consciente. Depois é a redução, produtos que têm uma vida útil maior se reduz, e aquilo que você gerar, você vai fazer um reaproveitamento e reciclagem a partir da coleta seletiva, e aquilo que você não conseguir reduzir, reciclar e reaproveitar, você então vai fazer um destino final que pode ser o aproveitamento energético ou até o sanitário. Mas isso aí, se você fizer essas prioridades previamente, você reduz enormemente o passivo ambiental do descarte, o que não acontece no Rio de Janeiro. A gente descarta em grande parte descartável. Então nós temos que aproveitar, ter o aproveitamento ao máximo do resíduo, e a parte social é fundamental. Não adianta fazer uma coleta seletiva se as pessoas não separam. O nosso documentário teve como pergunta principal, central, o que é o meio ambiente, para que pudéssemos ver as diferentes visões e diferentes perspectivas em relação a essa questão, que é tão importante. Oi, gente, meu nome é Luma, eu sou estudante de Pedagogia aqui da UERJ, campus Maracanã. Nessa proposta do vídeo socioambiental que a gente está realizando, eu e Renan fizemos entrevistas com alguns alunos dos diversos cursos que a UERJ proporciona. Tivemos muitas visões, muitas percepções sobre o socioambiental e sobre as suas perspectivas sobre o que é meio ambiente. E para a pergunta, o que é meio ambiente? Obtivemos várias respostas, como: o ambiente ser a natureza. E a natureza é tudo aquilo que nos cerca, seja ela natureza física ou biológica, e a natureza humana. É a nossa habitação. O local onde, para mim, ele me permite o meu estudo em física, me permite minha análise da natureza, permite para a gente extrair os recursos que para a gente é importante para viver, para se estabelecer enquanto sociedade. O ecossistema. Conjunto do rio que desce e vai até o mar, e tem uns peixezinhos, e aí tem um bichozinho que come peixe. E tudo o que nos cerca. É tudo, é a nossa respiração, é o nosso verde, a importância de os locais serem arborizados, a importância da água, do não lixo, né? Da reciclagem do lixo. O meio ambiente somos nós, seres humanos, e dependendo disso para respirar, para viver. Em 3 palavras, meio ambiente é a natureza, sustentabilidade, falta de responsabilidade também por parte de nós com o meio ambiente. Para compreendermos a complexidade já estabelecida pelas entrevistas, buscamos ouvir a outros, professores, ativistas ambientais e trabalhadores do espaço urbano que lidam com o lixo. O que seria meio ambiente? Meio ambiente é a nossa casa.
A gente cuidar do planeta, cuidar da sua comunidade, cuidar do seu quintal, cuidar da sua frente, da sua casa, varrer sua porta, recolher o lixo, para evitar transmissão de doença, contaminação. Esse é o meio ambiente que eu entendo. O meio ambiente é a natureza em si, né? Onde tudo se reaproveita. Nada se cria, tudo se transforma. O meio ambiente, para mim, é onde a gente tem uma grande orquestra de movimentos, onde tem tanto pessoas, seres vivos, super linkados com a atmosfera, né? Com o ar, com as plantinhas. Então, o meio ambiente, para mim, é o quintal da minha casa, onde circulam meus parentes, onde circulam meus cachorros, onde eu tenho plantas, onde chove e essa água molha as plantas, molha o meu chão. O meio ambiente, para mim, é todo local onde a gente consegue passar e consegue sobreviver. Então, vai da escola, vai de uma cooperativa, onde a gente está agora, e vai até uma grande floresta. Resíduos. Falar sobre resíduos é uma questão muito sensível, né? Porque resíduos, ainda assim, é um assunto que é muito delicado. As pessoas, às vezes, em sua maioria, não têm tanta atenção sobre o impacto que isso pode causar, tanto na logística da cidade, na nossa saúde e também financeira. E aí isso se aplica a diferentes camadas que a gente está falando de territórios dentro de uma cidade. Quando a gente fala de resíduos, dessa gestão de resíduos dentro de um território que é marginalizado, então, ou seja, periférico, dentro das favelas, é um assunto que merece bastante atenção devido às particularidades desse território. E quando eu falo particularidades, eu estou falando da geografia, eu estou falando de como que esse local ele se movimenta, como que a favela tem a sua própria organização. Então, você falar sobre resíduos dentro da favela não é igual você falar de resíduos em outros locais da cidade, como a Zona Sul e a Baixada. Mas será que todo resíduo é lixo? Já pararam para pensar? Há algum tempo eu achava que tudo era lixo, né? Botava tudo junto e descartava. Hoje não, hoje eu vejo que muitas coisas podem ser aproveitadas. A partir do lixo, você cria peças, você cria móveis, você cria até um método de sobrevivência. Por exemplo, eu fui descartar uma garrafa de vinho, de vidro, né? E o senhor me pediu a garrafa. E tempos depois eu encontrei com ele vendendo copos feitos a partir de garrafa de vidro. Inclusive, um desses copos era dessa garrafa, que eu ia jogar fora. De uma vasilha plástica, você consegue fazer um vaso, você consegue fazer suporte. De um caixote, né, de madeira, você consegue fazer um painel para pôr televisão, você consegue fazer uma estante, você consegue fazer uma base para cama. Minha concepção hoje, que o lixo, muitas vezes o lixo, você consegue fazer fortuna com lixo. Então, tudo que pode ser reaproveitado, eu separo. Ecopontos. Muitos ecopontos que tem pessoas lá que dão orientação. Eu mesmo já vi pessoas orientando, não jogue isso fora, isso pode ser reaproveitado. Tinha lugar que não dava para mim buscar, né? Poxa, eu nem cumpro enquanto você, como você passa rápido, eu escutei tua bicicleta, sou da sua bicicletinha. Como é que eu faço, Afrão? Você mora onde? Eu moro na Bairro do Sapateiro. Olha, em frente da sua casa, na Vila Olímpia, São Amaro, lá tem um ecoponto. Eu vou fazer ginástica de manhã e já traz aquele óleo. Aí o pessoal da direção da Vila Olímpia me liga, senhor Pega, pode vir, já tem uma quantidade boa aqui. Aí eu venho. Quando a gente pensa em fazer gestão de resíduos, é interessante também aplicar, né, ecopontos em pontos estratégicos espalhados, né, pelos territórios para fazer essa coleta. No entanto, como eu já mencionei, é importante entender o movimento, a dinâmica desses territórios. Um território X e Y não vai ter a mesma dinâmica e a mesma geografia. Então, é importante entender quais são as atividades daquele local para se colocar os ecopontos. E entender também quais são as cooperativas ou empresas que vão receber
esses resíduos. As cooperativas e o meio ambiente. Vim falar um pouco da importância do meu trabalho para o meio ambiente sobre a sustentabilidade. A importância do nosso trabalho catadores de material reciclado para o meio ambiente é dar vida úteis aos aterros sanitários, aos lixões de onde eu saí, aos manguezais, gerar trabalho e renda, dignidade aos catadores de material reciclável, porque muitas das vezes não teve estudo e sua única fonte de renda é a reciclagem. Trazer de volta, né, para a sociedade um novo material e até mesmo tirar de toda a cidade um material que possa estar entupindo os valões, entupindo praias, rios. A minha mãe, o meu pai, eles trabalham e trabalharam, né? Minha mãe hoje ainda trabalha na cooperativa e meu pai já trabalhou com resíduos também, na cooperativa de material reciclável, durante muito tempo. E assim, eles são os maiores agentes ambientais que a gente tem, que sustentam o mundo, né? O mundo capitalista, que está sempre ali promovendo mais produtos para onde esses produtos vão. Eles têm que ir para algum lugar, têm que ser tratados. Então a gente tem pessoas que trabalham justamente para ressignificar esses resíduos. Por que será que as pessoas não reciclam? Porque as pessoas não têm conhecimento. Né? Eu mesmo, eu não tinha esse conhecimento amplo como eu tenho hoje. Hoje, antes de descartar, eu penso 10 vezes. Eu olho, eu reolho, falo, será que vai dar para reutilizar? Será que eu consigo fazer o quê? E às vezes eu até mesmo não tenho essa noção ainda assim, bem ampla, mas aí, conversando com poxa, eu tenho isso aqui lá em casa. Pô, traz para mim que eu sei fazer algo com isso. Aí eu levo, daqui a pouco a pessoa me apresenta. O que aquilo se tornou? Aquilo que seria lixo se tornou algo produtivo, algo que a pessoa consegue vender, né, e ajudar no sustento. Né? Então, assim, é claro que a gente precisaria de mais pessoas falando sobre o assunto, mais pessoas orientando para que serve, o que dá para fazer. Porque muitas vezes a gente descarta por falta de conhecimento. Né? Hoje eu já não faço mais assim. Eu olho, eu boto em cima da pia, eu fico olhando, eu vou jogar isso aqui fora? Não vou jogar não. Aí eu deixo lá guardado, passa um tempo, a pessoa fala, pô, eu consigo fazer não sei o que com isso, pô, eu tenho lá em casa, vou trazer para você. Né? Ou seja, aquilo que na minha concepção seria lixo, não é. Né? É algo reaproveitável, entendeu? Para quem conhece, né, para quem é bem orientado, a pessoa nunca descarta nada. Só mesmo lixo orgânico, que não tem jeito, então assim. Mas quando se trata de lixo reciclável, a pessoa não descarta nada. A coleta seletiva é onde a gente aprende muito. Se a gente não descartasse tanto, talvez a gente evitaria muitas tragédias, como enchente, né? Quando a gente vê esses desabamentos, geralmente encosta porque tem o lixo jogado. Né? Então, assim, a gente tem que ter a concepção e a precaução de entender muito bem o meio ambiente para a gente não destruí-lo. A gente precisa cada vez mais investir em educação ambiental, porque essa questão de gestão de resíduo, ela está muito ligada à segregação dos resíduos, e essa segregação começa na fonte geradora. Então, se a gente não tiver uma boa educação ambiental para que as pessoas saibam aonde descartar os seus resíduos, é a melhor forma de descartar eles, a gente não vai ter uma boa gestão de resíduos, não vai ter uma eficiência tão grande nessa coleta seletiva. Educação, ensino superior e o meio ambiente. No final da minha graduação em biologia, a minha área, né, de ênfase é meio ambiente, em ecologia. Eu tive muita dificuldade, não só no final da graduação, para explicar o que era o meu projeto de final de curso, ou até também trabalhos que eu fiz durante a graduação para meus pais e para meus vizinhos. Justamente porque o que a gente discute na universidade, às vezes está um pouco muito distante da realidade de algumas pessoas. E aí, quando eu falo de algumas pessoas, trazendo para mim, pessoas periféricas. Então, eu fiquei pensando muito assim, nossa, poxa, por que meus pais tinham uma dificuldade de entender, porque uma espécie de palmeira, por exemplo, a Terpedulis, é tão importante para o equilíbrio do meio ambiente em si, né, de um grande bioma. E aí eu fui linkando uma coisa a outra e eu entendi que o entendimento sobre meio ambiente
do que a gente tem nos livros é muito diferente do que a gente tem na nossa realidade. Isso é causado tanto pela romantização da definição do termo e também pela distância de escuta e de imersão das pessoas da sociedade no entendimento do que é o meio ambiente. Até algum tempo bem recente, né, eu mesma não tinha noção dessa questão socioambiental, né? Eu via como um todo, né? Normal, despejo irregular, não tratar o lixo seria uma coisa muito normal. Hoje eu vejo de outra forma, né? Não é só por eu estar dentro da Conlurb, pela minha maturidade também. O que eu vejo hoje? Que seria muito fácil se houvesse uma conscientização, não só por parte de Conlurb ou de outra empresa qualquer, por parte de uma educação base, uma educação de alicerce, né? Que viesse da base. Não adianta isso lá em cima, já com uma certa idade, você querer introduzir essa cultura. Não vai chegar em lugar nenhum. E graças a Deus, essas pessoas estão começando a abrir as mentes deles. Mas por quê? Quando eu vou fazer o cineminha, eu passo para as crianças isso. Não é porque nós moramos na favela que não vamos transformar a favela no lixão. Aquele lixo que você joga de um dia para o outro vai trazer rato, vai transmitir doença, entendeu? Vai trazer o mosquito da dengue, ou aquele lixo que jogou, encheu a favela, vai voltar tudo de novo. Aquele rapaz bacaninha que separou o lixinho, tudo direitinho, que botou na hora que o lixeiro passou, vai receber aquele lixo que o outro não teve educação que voltou. Aí eles falam, tio, ó, eu falei com meu pai, hein? Por isso aí, vamos falar para todo mundo. A importância das atividades culturais. Eu sou músico, tenho uma ferramenta fundamental, né, que é meu violão. Menina, cantou a primeira vez, é papum. E até o pessoal falou, tua música é que nem chiclete, né? Tu passou a primeira vez, já foi, todo mundo pegou por esse. Mas aí que tá o detalhe é isso aí. Fazer uma coisa fácil para eles ouvirem, entenderem a mensagem, e espalhar essa mensagem do bem aí para todos os becos, vielas, escola, igreja, onde puder falar do meio ambiente, que a Papai do Céu deu tudo de graça para o homem, mas o homem, infelizmente, a ganância, cada dia que passa, está aumentando. E aí a gente vai fazendo aí com a nossa bicicletinha, com o nosso sonzinho, entendeu? Vamos andando por aí, levando um pouquinho de arte e cultura para a nossa criançada do complexo, e fora da Maré também, né? A importância da gestão sustentável dos resíduos. O meio ambiente, a preservação ambiental pela nossa sociedade, ele é fundamental, né? Porque você, na sua casa, você não joga os seus resíduos no chão da sua casa. Por que você faz isso em relação aos rios, à Baía de Guanabara, né? Em relação ao seu próprio resíduo, que é descartado muitas vezes no lixão, né? Então, nós temos que preservar o meio ambiente, e a gestão sustentável de resíduos é um exemplo. Você deixa de descartar e reaproveita. Você preserva recursos naturais e, ao mesmo tempo, deixa de poluir. Então, quando você protege o meio ambiente, você vai ter uma água de melhor qualidade, você melhora o clima, você reduz as inundações, como você citou bem nas enchentes hoje do Rio Grande do Sul. Se você for ver as bacias hidrográficas, elas estão todas desmatadas. Se eles tivessem mais preservação nas políticas públicas, a magnitude dessa tragédia seria muito menor, porque teria menos escoamento nos rios, teria menos assoreamento dos rios, que o rio está entupido, depois da chuva a água não desce. Então, como é importante a gente preservar a natureza, as políticas públicas no Brasil estão na contramão da sustentabilidade. Por isso que é importante a gente botar com consciência e a gente exigir dos nossos governantes políticas sustentáveis, porque, caso contrário, cada vez mais a nossa qualidade de vida vai estar em risco e dos nossos filhos e dos nossos irmãos. O recado que gostaríamos de deixar para você que está assistindo é... Antes de descartar, né, o lixo, procurar ver se ele pode ser reutilizado, se ele pode ser aproveitado de uma outra forma, não só sendo descartado. O lixo, às vezes, é luxo, né? E muitas vezes o que a gente acha que é lixo, quando ele é reaproveitado por alguém que tenha conhecimento, o que acontece? Ele se torna material de luxo. No lixo, há coisas que, para quem tem pouco conhecimento, o lixo se torna um lixão, né? Mas para quem tem algum conhecimento de causa, o lixo muitas vezes vira luxo.
Existem cursos, né, que falam muito em reciclagem, muito em aproveitamento do lixo. Eu mesmo, pela empresa, eu já vi muitas coisas, né, de que eram lixos e se transformaram em luxo. Entendeu? Mas é claro que nem todo mundo tem essa, como é que eu falo, essa condição, né, de ver isso. Você gostaria de deixar alguma mensagem final sobre a importância da gestão socioambiental na universidade? Com certeza. Nós temos que atuar a nossa vida, porque a gente vê que os problemas são enormes. Aí a gente pensa, não adianta fazer nada, que ninguém faz nada. Não, a gente tem que fazer a nossa parte. Eu sempre dou o exemplo do beija-flor, que vai tentar apagar um incêndio de uma floresta com o biquinho dele. Ele não vai apagar o incêndio da floresta, mas ele está fazendo a parte dele. O planeta é cada de todo mundo. Cada de tudo. Estou jogando fora. Não está jogando fora, não. Está jogando dentro. Nós estamos dentro do planeta. E para finalizarmos nosso trabalho, recitarei um poema sobre o meio ambiente. O meio ambiente é o que habita dentro e fora de todos os seres. O meio ambiente é nossa casa, mas o meio ambiente resiste, apesar de nós. Reparando bem, ele existe dentro de nós. Ele está presente em todos os sentidos sensoriais. Se você observar, ele está ali. Mas se você fechar os olhos, ele continua ali, apesar de nós. Há 1000 maneiras de sentir a natureza presente, e todas elas são graças aos nossos sentidos. Mas como dito antes, sentindo ou não, o meio ambiente segue ali. Atualmente, várias pessoas fecharam os olhos a ele, mas isso não fez desaparecer, e sim se degradar. Nesse contexto, ele já não segue ali igual. O meio ambiente, mesmo não sendo visto, e apesar de todo o lixo, segue ali, apesar de nós. E nós, seguimos? Porque é fato que ele existe sem nós. Mas até que ponto existimos sem ele? Reduzir, reutilizar, reciclar e repensar. Os 4 R's não incluem o resistir. Enquanto a natureza resistir, podemos dizer que existimos. Mas quando ela deixar de resistir a nós, não haverá mais um nós. Por isso, devemos resistir juntos. E, em troca dessa nossa existência, precisa-se abrir os olhos para a natureza. Ela está sempre ali, dando sinais, comida, abrigo, matérias-primas, além de todo um conhecimento popular, científico e religioso. Os seres seguem, inspirando e expirando, graças a essa atmosfera que nos abraça. E para que não haja o último suspiro, é necessário abrir os sentidos. Cheio de razões, procurar entender o que não dá para explicar. Se tudo fosse fácil, difícil nessa vida, seria te falar que não. Na vida tudo tem seu preço e seu valor. Não esqueço de onde venho, nem pra onde vou e estou. Levante essa cabeça, não é hora de chorar. E com isso eu vou buscar um novo amanhã. Meio não, deve ser todo. Todo ambiente. Todo ambiente. E só pela medalha parece que varreu, jogou para debaixo da dentro. Assim, eu acho a importância do nosso trabalho para o meio ambiente.